Celebridades se destacam com trajes audaciosos no baile da Vogue 2026, veja os looks. No último sábado, 7, o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco de mais uma noite de gala. O tradicional baile da Vogue de 2026 contou com um grupo de celebridades que se inspiraram em visuais ousados e marcantes, veja abaixo. Lindsey Vonn se acidenta gravemente no downhill dos Jogos de Inverno e é resgatada de helicóptero. A atleta americana de esqui alpino Lindsey Vonn, que competia nos Jogos de Inverno mesmo após ter enfrentado uma séria lesão no joelho na semana anterior, sofreu uma queda severa e deixou a competição de downhill feminino em Milão Cortina neste domingo, 8. Professora falece após nadar em piscina de academia em São Paulo e se queixar de sabor desagradável da água. No último sábado, 7, uma mulher de 27 anos, que era professora, faleceu e outras 2 pessoas estão hospitalizadas após utilizarem a piscina de uma academia situada na rua Bartolomeu Correia Bueno, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. A suspeita é de intoxicação. Red Bull Bragantino vai ao Velo Clube para garantir a vaga no Paulistão. A equipe de Bragança Paulista permanece invicta na temporada, com 5 triunfos e 3 empates. No Paulistão, embora tenha conquistado as 3 primeiras partidas, empatou em seguida, enfrentando Mirassol e Santos, ambos sem gols, e também o São Bernardo, por 1-1. Vocalista da banda Três Doors Down, Brad Arnold, falece aos 47 anos. O cantor, que em 2025 havia anunciado ser portador de câncer renal em fase avançada, fez com que a banda interrompesse suas turnês. Brad Arnold faleceu durante o sono, rodeado pela família, deixando um legado repleto de hits do rock dos anos 2000. Acadêmicos do Baixo Augusta apontam desorganização e incompetência em confusão no Carnaval de SP. Durante o tumulto que aconteceu na Rua da Consolação nos desfiles de blocos neste domingo, 8, a equipe do Acadêmicos do Baixo Augusta fez duras críticas à prefeitura, mencionando desorganização e incompetência. Red Bull Bragantino enfrenta o Velo Clube em busca da confirmação da vaga no Paulistão. A equipe de Bragança Paulista mantém uma invencibilidade na temporada, com 5 triunfos e 3 empates. No Paulistão, embora tenha conquistado as 3 primeiras vitórias, empatou depois com Mirassol e Santos, ambos sem gols, e com São Bernardo, por 1-1. Tumulto e grades derrubadas pela multidão marcam o encontro de 2 blocos na Consolação. No começo da tarde deste domingo, 8, a reunião de 2 grandes blocos na mesma área em São Paulo resultou em um início de confusão. Os foliões derrubaram as grades de segurança que haviam sido instaladas para controlar o público na Rua da Consolação, em razão do grande número de pessoas presentes. Família do jovem falecido responsabiliza o piloto Pedro Turra por ter planejado uma armadilha cruel. O advogado que defende a família de Rodrigo Castanheira, que perdeu a vida no sábado, 7, aos 16 anos em Brasília, aponta o piloto Pedro Turra como responsável por ter planejado uma armadilha cruel contra o jovem. Essa afirmação contrasta com a versão apresentada pelo suspeito à polícia, que mencionou uma discussão relacionada a um chiclete. Antônio José Seguro é parabenizado por Lula após sua eleição como presidente de Portugal. Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Antônio José Seguro, que foi eleito como o novo presidente de Portugal. Lula afirmou que a eleição transcorreu de maneira pacífica e simboliza a conquista da democracia em um período tão significativo para a Europa e para o planeta. BBB 26, comentário de Sara sobre Mbappé é considerado LGBTfobia. Um comentário de Sara Andrade no BBB 26 a respeito do atleta Kylian Mbappé está gerando reações negativas nas redes sociais.
A veterana levantou especulações sobre a orientação sexual do jogador francês devido ao suposto relacionamento dele com uma mulher trans. Renúncia do chefe de gabinete britânico ocorre após nomeação de Peter Mandelson, relacionado ao caso Epstein. Neste domingo, 8, Morgan McSweeney, que ocupa o cargo de chefe de gabinete do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, decidiu renunciar diante da pressão crescente sobre o premier, em decorrência da escolha de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos. Em seu comunicado, McSweeney admitiu sua responsabilidade por ter aconselhado Starmer a nomear Mandelson, de 72 anos, para o cargo diplomático mais relevante da Grã-Bretanha em 2024, sendo que Mandelson está implicado no escândalo gerado pela divulgação dos arquivos do bilionário americano Jeffrey Epstein. McSweeney declarou: "A escolha de Peter Mandelson foi equivocada." Conflito entre proprietários do ChatGPT e Claude chega ao Super Bowl. A Anthropic, responsável pela inteligência artificial Claude, preparou seus anúncios para o Super Bowl deste domingo, 8, ao som de Dr. Dre. Gretchen e Poca se juntam ao bloco de Luísa Sonza em SP. A artista Luísa Sonza deu início ao bloco Modo Surto às 14 horas deste domingo, 8. Celebridades não deixaram de comparecer à festa. Personalidades como Gretchen, Poca, Zainara e Dennis DJ estiveram presentes. Reviva as apresentações memoráveis do Super Bowl, que agora conta com Bad Bunny. Neste domingo, 8, o palco do Super Bowl será tomado pelo porto-riquenho Bad Bunny, a grande estrela latina. O intervalo de 13 minutos da final da Liga de Futebol Americano, considerado o evento esportivo mais significativo dos Estados Unidos, apresentará uma novidade: será a primeira performance totalmente em espanhol nos 60 anos de história do jogo. Eleições na Tailândia têm liderança do partido do primeiro-ministro, de acordo com previsões. De acordo com as projeções de emissoras de TV, o primeiro-ministro conservador da Tailândia, Anutin Charnvirakul, está se aproximando de uma vitória nas eleições gerais marcadas para este domingo, 8. Trump critica esquiador que afirmou ser um pouco complicado representar os Estados Unidos da América nas Olimpíadas de Inverno. Neste domingo, 8, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, direcionou críticas ao esquiador olímpico Hunter Hayes, poucos dias depois que o atleta demonstrou sentimentos ambivalentes sobre representar os Estados Unidos da América nas Olimpíadas de Inverno no norte da Itália. Billy Joe, do Green Day, afirma em apresentação que agentes do ICE devem renunciar. Durante a apresentação do Green Day anterior ao Super Bowl, o cantor fez duras críticas aos agentes do ICE, convocou-os a renunciar e utilizou suas músicas para evidenciar as tensões relacionadas às atividades da agência, incluindo um recente incidente de morte por tiros em Minneapolis. PUC Minas finaliza inscrições para bolsas integrais e parciais no próximo domingo, 8. A PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, concluirá, no dia próximo domingo, 8, o prazo de inscrições para o processo seletivo destinado a bolsas integrais, 100%, e parciais, 50%. Cachaça artesanal é mantida viva pelos alambiques. Cachaça artesanal é mantida viva pelos alambiques. TV tem reprodução. A produção artesanal de cachaça inicia-se com a colheita da cana, que posteriormente é lavada e moída para resultar na garapa, o caldo da cana. Avelino dos Santos Modelli, proprietário de um alambique em Veracruz, SP, supervisiona todo o processo para garantir a qualidade. A garapa apresenta um teor de açúcar um pouco mais elevado. Aqui na sala de destilação, nós reduzimos o teor de açúcar para uma faixa entre 14% e 16%, que é o ideal para o fermento atuar, esclarece Avelino.
SBT retira Casos de Família da programação diária e agora o exibe aos sábados. A partir de 21 de fevereiro, após o Carnaval, o programa de Cristina Rocha não será mais exibido diariamente, passando a ser transmitido somente aos sábados. A emissora destaca que essa alteração é parte de uma estratégia de programação, mesmo com a boa audiência do programa. Três pessoas morrem em colisão com caminhão descontrolado na BR-116, no Rio de Janeiro. Na noite de sábado, em Guapimirim, ocorreu um acidente que envolveu 2 caminhões, 2 automóveis e uma van de transporte de pacientes. 8 indivíduos ficaram feridos, mas não houve registros de ferimentos graves e a Polícia Civil ficará responsável por investigar as causas do acidente. Após 2025 de domínio alvinegro, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no primeiro derby do ano. No clássico crucial na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras disputam uma vaga antecipada nas quartas de final do Paulistão. A rivalidade recente, a pressão sobre Abel Ferreira e o atual bom desempenho da equipe de Dorival Júnior intensificam a importância do primeiro derby do ano. Brasil se aproxima de ter seu primeiro lançador de satélites após teste. No dia 24 de janeiro, o Brasil avançou significativamente rumo à capacidade de realizar lançamentos próprios para a órbita terrestre. Um consórcio formado por várias empresas realizou um teste estrutural do primeiro estágio do que será o microlançador brasileiro, MLBR. Lula cumprimenta o novo presidente de Portugal e afirma que a derrota da ultradireita representa uma vitória da democracia. Neste domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, congratulou Antônio José Seguro, presidente eleito de Portugal, pelo resultado das eleições. Camilo Santana, ministro da Educação, realiza pronunciamento neste domingo. Neste domingo, 08, o ministro da Educação, Camilo Santana, fará um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. O assunto não foi revelado. Datafolha em Pernambuco, João Campos alcança 47%, Raquel Lira atinge 35%. A pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, 6, revelou as intenções de voto para o governo de Pernambuco. O prefeito do Recife, João Campos, PSB, lidera com 47% das intenções, seguido pela governadora Raquel Lira, PSD, que possui 35%. O levantamento, que ouviu 1.022 eleitores entre a segunda-feira, 2, e a quarta-feira, 4, apresenta uma margem de erro de 3 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. O estudo foi solicitado pela CBN Recife e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob os números PE 0959512026 e BR 0655912026. Ações de Light e Aliança Saúde são adquiridas por credores de Tanuri. Neste sábado, 7, as empresas informaram em um fato relevante que credores de Nelson Tanuri se apropriaram de parte das ações do empresário na Light e na Aliança Saúde. Intensas chuvas afetam o litoral norte de SP e geram deslizamentos de terra na Rio Santos. Desde a tarde de sábado, 7, temporais têm impactado cidades do litoral norte do estado de São Paulo, resultando em diversos problemas. Em São Sebastião, ocorreram alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra, principalmente na praia de Juqueí.